Bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos seguir com as nossas meditações em série, nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo à Igreja de Cristo, na cidade de Tessalônica. Nós vamos inicialmente fazer a leitura do primeiro verso. Depois a gente vai estar lendo e aprendendo aquilo que Deus tem a nos ensinar dos versos iniciais desse capítulo. Mas preste atenção naquilo que diz o início do capítulo 2, como Paulo abre, dizendo o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Meus irmãos, nós vimos nas nossas primeiras reflexões, especialmente na primeira mensagem, que serviu como introdução a essas meditações em série, que o apóstolo Paulo, juntamente com seus dois maiores colaboradores, digamos assim, que seriam então o Silvano, que é o mesmo que Silas e Timóteo, eles haviam sido expulsos da cidade de Filipos, quando então chegaram à cidade de Tessalônica. E depois de passarem 3 sábados seguidos pregando o evangelho nas sinagogas em Tessalônica, como era de se esperar, muitas pessoas se converteram, chegaram à fé. E mesmo tendo sido expulsos alguns meses depois da cidade, a igreja de Cristo em Tessalônica já era uma realidade. Já era uma realidade. E não só isso. A igreja naquela cidade se torna um modelo para as outras igrejas, se torna uma igreja digna dos elogios de Paulo em sua carta, como vimos em nossa última meditação. Eu quero lembrar isso com vocês. Capítulo 1, verso 6 até o verso 10. Paulo diz: com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na região da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Ele, Deus, ressuscitou dentre os mortos. Eu me refiro a Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vocês se tornaram um modelo, padrão para as demais igrejas, a ponto de não precisar falar absolutamente nada a respeito de vocês, não há mais nada a acrescentar, porque a igreja em Tessalônica, mesmo tendo pouco tempo com o apóstolo Paulo ali, apenas alguns meses, ela se destacou em razão da sua fé, das suas convicções, mesmo em meio às tribulações. Por isso é que Paulo abre o capítulo 2 dizendo isso, como a gente viu aí no verso 1 e veremos mais uma vez, quando ele diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Em outras palavras, vocês sabem que aquilo que nós fizemos no meio aí da igreja, em meio a vocês, não foi inútil. E vocês são provas vivas disso. Vocês são provas vivas disso, como ele acabou de elogiá-los aqui no capítulo 1. Veja, Paulo vai continuar destacando algumas posturas adotadas por ele, por Silas e por Timóteo, que caracterizam um ministério aprovado, o que seria um ministério aprovado. Por essa razão, o tema da nossa reflexão essa noite: marcas de um ministério aprovado. Será o tema da nossa quarta devocional nessa carta. Eu vou fazer a leitura mais uma vez do texto, acompanhado por você, e na sequência a gente ora mais uma vez. Acompanhe a leitura, por favor, do verso 1 em diante, até o versículo 12, diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estadia entre vós não se tornou infrutífera,
Mas apesar de termos sido maltratados e humilhados, ultrajados na cidade de Filipos, como vocês mesmos sabem, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar aí em Tessalônica o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Porque a nossa exortação, a nossa pregação não procede de engano, nós não queremos enganar vocês, nem de impureza e nem se baseia em dolo, pelo contrário. Visto que nós fomos aprovados por Deus a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que é quem prova o nosso coração. A verdade, irmãos, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem intuitos gananciosos, e Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vocês a nossa manutenção, todavia nós nos tornamos carinhosos entre vós, igual uma mãe que dá carinho aos seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, nós estávamos prontos a oferecer-nos não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Por isso que vocês se tornaram muito amados nossos. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor, da nossa fadiga. Vocês sabem como de dia e de noite lutamos para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que de maneira piedosa, justa e irrepreensível nós procedemos em relação a vocês que creram. E sabeis ainda de que maneira, como um pai que educa os filhos, exortamos, consolamos e admoestamos vocês a viverem de modo dignos de Deus, que vos chamou para o seu reino e para a sua glória. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Bondoso Deus, nós já cantamos os nossos louvores ao Senhor, fizemos as nossas orações, tivemos o privilégio de contribuir para a expansão do Teu reino, mas essa é a hora de aquietar o coração diante de Ti e aprender o que precisamos aprender do Senhor. Ensina-nos, transforma a nossa vida pela renovação da nossa mente, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos traz algumas posturas tomadas por Paulo e por seus dois colaboradores, eu me refiro a Silas e a Timóteo, que nos faz compreender o que seria um ministério aprovado, olhando para a vida deles, para o comportamento desses nossos três irmãos, esses três líderes da igreja. Então veja, nós dividimos didaticamente, você pode ver isso no seu boletim, essas posturas em tópicos para facilitar aí a nossa compreensão. Paulo vai descrever aqui algo a respeito do seu comportamento. Quando nós estivemos aí, foi assim que nós nos portamos. E a nossa missão é olhar para esses traços colocados por Paulo, dessas posturas comportamentais dele e dos seus outros dois colaboradores, e chegar a uma conclusão do que seria um ministério de fato aprovado por Deus. O que é uma lição interessante para mim, que lidero a igreja, mas também para vocês que são liderados, não é? Vamos tentar entender isso juntos? Primeira postura que nós encontramos neles e que devemos encontrar em todos aqueles que se julgam aprovados por Deus em seu ministério, é que ele enfrenta os desafios confiando em Deus. Como eu disse na minha introdução, os três, Paulo, Silas e Timóteo, haviam sido expulsos da cidade de Filipos. E Paulo faz questão de lembrar a eles aqui. Olha o verso 2. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, eles foram surrados, publicamente presos na cidade de Filipos. E Paulo diz, vocês sabem o que aconteceu conosco lá, né? As notícias chegaram aqui de como nós fomos tratados lá. Pois bem, queridos, vejam só. Aquilo de maneira nenhuma inibiu os três de seguirem pregando o Evangelho. Aquilo que poderia se tornar para eles uma barreira, não é? O medo de enfrentar isso novamente em Tessalônica, muito pelo contrário. Mesmo tendo plena consciência de que tudo aquilo que aconteceu em Filipos
poderia se repetir na cidade de Tessalônica, eles avançaram. Terminaram de apanhar em Filipos, de serem presos em Filipos, de serem expulsos em Filipos, e a pergunta que um faz ao outro é: para onde é que nós vamos agora? E é curioso isso, né? De onde é que vem essa coragem desses homens? De onde vem isso? Perceba, versículo 2 ele diz assim, na sua íntegra: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Eles sabiam que teriam lutas também em Tessalônica, como de fato tiveram. Vejam, e essa muita luta, que muitas vezes é mais intensa para uns do que para outros, na verdade é a realidade de todo o ministério. Todos aqueles que encaram o ministério, que são, deixa eu me corrigir aqui, para colocar a coisa de maneira mais precisa, todos aqueles que são vocacionados por Deus para o ministério, precisam entender que terão lutas a enfrentarem. Uns mais, como o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, outros menos, mas essa é uma realidade de todo o ministério, de todo o ministério. Então veja, qual é a diferença? A diferença vai estar em quem nós colocamos a nossa confiança quando essas lutas surgirem. Todos aqueles que são vocacionados por Deus para encarar o ministério, para seguir com a sua missão, pregar o evangelho, todos eles passaram por lutas. Paulo está dizendo aqui, deixa muito claro isso. Em muitas lutas ele finaliza o verso 2. A diferença está em quem esses homens colocarão as suas confianças para vencer essas lutas. Confiarão em si mesmo, em suas capacidades? Confiarão nos seus talentos e seus dons? Ou colocarão a sua confiança no fortalecimento que vem de Deus? Aqui está a grande diferença na compreensão desse ponto. O apóstolo Paulo, qual a razão dele não ter desistido? E quando você ler toda a saga de Paulo, especialmente lendo Atos dos Apóstolos, quando você percebe por onde Paulo passava e o que ele sofria, fica muitas vezes na cabeça da gente: meu Deus, que homem persistente, não é? Foi até a morte desse jeito. Qual a razão dessa coragem ou dessa permanência de Paulo sem desistir? Está no verso 2, está no verso 2. Está incluído aí no verso 2, sutilmente ele diz: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento. Veja agora, tivemos o quê? Ousada confiança em nosso Deus. Como assim, Paulo? Você não vai desistir? Você acabou de ser maltratado em Filipos. Que humilhação, preso, espancado, ultrajado, humilhado. Não, vamos embora para Tessalônica. Mas como assim? Você sabe que lá pode passar as mesmas coisas. Nós confiamos totalmente em quem? Em Deus. E essa, meus irmãos, é a primeira marca que nós encontramos no texto do ministério aprovado. O ministério aprovado enfrenta os desafios confiando em Deus. Quando a confiança daqueles que assumem o ministério passa a ser em si mesmo, em sua própria capacidade ou coisa do tipo, certamente em algum momento ele vai ficar para trás, ele vai desistir. Mas quando ele coloca toda a sua confiança naquele que o vocacionou, ele segue adiante, E em tese é isso que Paulo diz nesse primeiro ponto. A segunda marca de um ministério aprovado, além de enfrentar os desafios confiando apenas em Deus, é que ele diz somente a verdade, agradando a quem? Agradando a Deus. Ou a gente podia até colocar esse ponto assim: doa a quem doer, não é? Ele diz apenas a verdade, agradando a Deus. Veja o verso 3, como ele inicia: pois a nossa exortação, ele está falando da pregação, a nossa pregação, e aqui Paulo vai pontuar as suas intenções. Quais são as suas reais intenções na pregação? Ele diz: a nossa pregação, primeiro, não procede de engano. Ele está dizendo: eu não tenho a intenção de enganá-los por meio da pregação. Segundo, ele continua: nem de impurezas. Não tem intenções impuras nas minhas pregações. Na maneira como eu prego para você, eu não tenho essas intenções. E por fim, aí no finalzinho do verso 3, nem se baseia em dolo, ou não tem origem no erro. Paulo está defendendo a si mesmo aqui. Ele está dizendo: olha,
as minhas intenções quando eu prego o evangelho, vocês precisam saber quais são. Pois a nossa exortação, ele diz, não busque enganar vocês, não tem intenções impuras e não tem origem no erro. Por que Paulo está se defendendo? Porque os falsos mestres, se você esteve aqui na primeira mensagem, você sabe do que eu estou falando? Os falsos mestres, para tirar todo o crédito do apóstolo Paulo, diziam aos tessalonicenses que Paulo estava pregando esse evangelho com intenções espúrias. Era isso que eles diziam, para que pudesse disseminar aí as suas heresias, para que pudessem espalhar as suas falsas crenças, eles precisavam primeiro desfazer o ensino paulino. E eles diziam, olha, não tem esse Paulo que está ensinando isso para vocês, que o homem é salvo somente pela fé, sem precisar das obras. Esse cara é um falso apóstolo. Esse cara prega esse evangelho com intenções espúrias. Por isso que Paulo está dizendo, as minhas intenções não são espúrias. Eu não tenho intenção de enganar vocês. A minha pregação não tem intenção impura no contexto dela. E não vem de uma origem enganosa. Mas veja o que é que ele diz no versículo 4, ainda tratando desse assunto. Pelo contrário, ele começa falando. Visto que fomos aprovados por Deus, Deus nos aprovou, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O que é que ele está dizendo no verso 4? Pelo contrário, nós fomos aprovados por quem? Por quem interessa. Deus nos aprovou, ao ponto de nos confiar esse ministério, que é a pregação do Evangelho. E ele diz mais que a marca desse ministério que foi aprovado por Deus é essa, ó, quando ele finaliza o verso dizendo, falamos não para que agrademos a homens, essa é a marca do ministério aprovado. Eu não falo na intenção de agradar os homens, Paulo diz, e sim a Deus que prova o nosso coração. É isso que ele está dizendo. Eu sei o que estão dizendo por aí a meu respeito, mas vocês precisam entender que Deus nos aprovou ao ponto de nos confiar a pregação do Evangelho. Eu não tenho nenhum interesse de agradá-los com a mensagem. A minha intenção é agradar a Deus. É a Ele que eu sou fiel. Ele é quem tem que me aprovar nessa circunstância. Queridos, como a intenção de Paulo, claramente, era agradar a Deus e não aos homens, ele não buscava ficar, olha que palavra interessante, bajulando os seus ouvintes na intenção de enganá-los, como faziam os falsos mestres, como fazem muitos em nossos dias. Não tinha essa intenção. E entenda bajulação aqui não como elogios sinceros. A intenção aqui é enganar por meio de palavras suaves. Paulo diz assim, eu não faço isso. Como a minha intenção é agradar a Deus, eu não tenho interesse de bajular ninguém. E mais, ele completa dizendo, eu não ajo de forma gananciosa, em outras palavras, eu não busco prioritariamente o lucro naquilo que eu faço. Veja como ele coloca essas duas coisas no versículo 5. A verdade é que nunca, olha que palavra, nunca usamos de linguagem de bajulação. Nunca suavizei meu discurso para tentar bajular vocês. Como sabeis, também não temos intuitos gananciosos. Aí ele encerra dizendo, disso Deus é testemunha. Eu não tenho essas intenções. Vocês sabem que nós somos aprovados por Deus para pregar o Evangelho. E nós nunca usamos de palavras de bajulação. Nunca tivemos essa intenção de bajular vocês. Não queremos agradar aos homens com aquilo que pregamos. Buscamos agradar a Deus, que foi quem nos chamou para esse ministério. E não tenho interesses pecuniários naquilo que eu prego. Não somos gananciosos. Não temos interesses prioritários aí de ter lucro em cima dessas coisas. É o que Paulo está dizendo. E vocês sabem disso. E mais do que vocês. E aqui é interessante, eu quero destacar, abrir um parênteses, para que você perceba finalmente como de fato a intenção de Paulo é agradar a Deus e não aos homens. Você notou como foi que ele finalizou os versículos 4 e versículo 5? Muito parecidos. No versículo 4 ele encerra dizendo, Deus prova o nosso coração. Ele está se colocando diante de Deus, olha, Deus sabe. É o que ele está dizendo, Deus sabe. Ele prova o nosso coração. Eu estou expondo aqui a vocês na carta quais são as minhas reais intenções na pregação. E Deus sabe disso. Percebe como a intenção dele é de fato agradar a Deus e não aos homens? Olha como ele finaliza no verso 5. No verso 5 ele diz, e Deus disso é testemunha.
Deus é a minha testemunha de quais são as intenções do meu coração. E essa é sempre a grande intenção do ministro de Cristo. Edificar a igreja de Cristo? Certamente. Mas, acima de tudo, agradar a Deus com a pregação do Evangelho. Agradar a Deus com a pregação. Amém? Que coisa, né? Não buscar agradar aos homens. Fugir da vaidade, consequentemente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a posição do apóstolo Paulo podia encher o seu coração de altivez. Mas aquele que quer agradar a Deus e não aos homens, consegue, por meio de muita luta, fugir dessa vaidade. Olha o que ele diz no versículo 6. Também jamais, eu gosto quando Paulo usa esses termos, né? Nunca, jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de qualquer outro, né? Nem de outros. Percebe como ele fecha isso? Não tenho intenção de bajular vocês, viu? Deus sabe, Deus é minha testemunha, que a minha intenção é agradá-lo com a mensagem do Evangelho. E é isso que faz de Paulo um servo fiel a Deus. Não temos intenções financeiras em relação a isso. Buscamos fazer isso para que Deus seja glorificado e não nós. Vai anotando aí, irmãos, essa é a característica de um ministro aprovado por Deus. Ou seja, nós precisamos, e aqui é uma palavra para a igreja precisa olhar para esses pontos e, a partir dessas pistas deixadas por Paulo, aprender a fazer a escolha certa daqueles que assumem o púlpito da igreja. E eu me refiro, obviamente, não apenas a essa igreja local, mas à igreja de Cristo de forma geral, que muitas vezes se porta de forma tão descuidada com isso, sem ter essa percepção, essa sensibilidade em relação àqueles que assumem um púlpito. Saiu desses padrões, não é um bom ministro de Cristo. O que nós estamos aprendendo é exatamente isso, marcas de um ministério aprovado. Resumindo, então, Paulo rebate as acusações dos falsos mestres, dizendo: olha, quando eu prego, primeiro, não busco enganar vocês, não tenho intenções impuras, não falo simplesmente para agradá-los, nem em busca de lucro com isso. Pelo contrário, a minha intenção é agradar a Deus, glorificar a Deus, e como Deus prova o coração, Ele é testemunha do que aquilo que eu estou dizendo a vocês é a mais pura verdade. Amém? Amém, que Deus nos abençoe. Terceira marca do ministério aprovado: ele ama a igreja por amor a Deus. Tinha que ser essa. Não tinha como fugir disso. Porque ele pode se tornar um pregador técnico, não é? Alguém que maneja bem as escrituras sagradas, sabe se posicionar no púlpito, tem uma boa pregação, tem uma boa oratória, uma boa retórica, é usado por Deus, inclusive no púlpito, tem que ser de fato, mas acima de todas as coisas, menos acima do seu próprio amor por Deus, mas ele precisa entender que acima desse uso comum do seu dom, ele precisa amar aqueles que estão ouvindo a sua pregação, ele precisa amar a igreja. E veja, amar a igreja por amor a Deus é exatamente essa terceira marca, eu quero mostrar isso a você. O apóstolo Paulo, ele provou o seu amor pela igreja em Tessalônica. A igreja dos Tessalonicenses era uma igreja humilde, simples, ainda que muito generosa, mas era uma igreja formada de pessoas simples, de trabalhadores. E de trabalhadores que haviam escutado dos falsos mestres que Paulo e os seus colaboradores, Silas e Timóteo, estavam querendo usurpar o dinheiro daquelas pessoas. Eles diziam exatamente isso: olha, esses 3 homens estão querendo roubar vocês. Esse discursozinho dele, de Paulo e dos seus amigos, é para tirar dinheiro dessa gente pobre. Esse era o discurso deles, tentando desconstruir aí a imagem do apóstolo Paulo. Então veja o que é que ele diz no versículo 7. Só o começo, ele começa dizendo assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Percebe como Paulo reconhece o seu direito de ser ajudado financeiramente pela igreja aqui? Eu reconheço isso. Mas ainda assim, ele abre mão do seu direito por amor àqueles irmãos. Veja o 7 em sua íntegra. Embora pudéssemos, como enviados de Deus ou de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Que termo bonito esse, né? Até poético. Esse finalzinho, quando ele diz assim: nos tornamos carinhosos entre vós, igual a uma mãe ou uma ama que acaricia
ou que concede carinho aos seus próprios filhos. Paulo está dizendo, olha, nós nos comportamos como uma boa mãe, que ao invés de receber, dá. Uau, que coisa bonita isso aqui. E essa é a comparação que ele está fazendo. É por isso que ele completa, ele não diz apenas, nós nos comportamos como uma mãe, mas ele faz questão de dizer assim, que age com carinho, que concede carinho. Como quem diz assim, não pedimos moeda de troca, a gente não esperou que vocês nos dessem nada, nós damos a vocês. Paulo, Silas e Timóteo começaram a construir tendas, a fabricar tendas. Para quê? Para que não precisasse do apoio financeiro daquela igreja tão humilde. Eles tiveram que trabalhar para se sustentar, para não depender daqueles irmãos. Olha o que ele diz aí no versículo 9 do texto. Porque vocês recordam, irmãos, do nosso, olha a luta deles, labor e fadiga, e de como noite e dia, ele está falando do trabalho deles, noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Que coisa. Ele diz assim, vocês lembram, não lembram? Vocês recordam? Vocês passavam lá em casa, vocês viam, né? De dia e de noite a gente fabricando tenda para vender, para não pedir nenhum tostão a vocês, por amor a vós, por amor de vós. A gente sabia da carência da igreja, da limitação da igreja, ainda que entendêssemos que tínhamos o direito disso, de que vocês nos sustentassem nesse sentido, mas a gente não fez isso, por amor a vocês. Em razão desse contexto da igreja em Tessalônica, Paulo preferiu agir assim. E é interessante porque ao mesmo tempo em que agindo assim, ele rebatia as falsas acusações a respeito deles, ele também provava o grande amor que eles tinham por aqueles irmãos. Era amor, irmãos, não era simplesmente uma estratégia pastoral, era amor, havia amor nas ações, e esse amor fica extremamente expresso no versículo 8. Olha o que ele diz no verso 8. Provavelmente o mais belo desse texto, ele diz assim, assim, querendo-vos muito, a gente queria muito vocês conosco, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer a vocês, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente o quê? A própria vida, e por isso, que vocês se tornaram muito amados de nós. Por amor a Deus, eles passaram a amar a igreja. E essa era uma marca do ministério aprovado. Não era para eles um trabalho, não era um ofício, não é um agir técnico na igreja. Havia apreço pelas vidas, havia interesse pelas histórias, havia ligação pessoal. Exatamente isso, uma ligação pessoal com aquelas pessoas. E diz, nós amamos vocês, querendo muito vocês precisam saber disso. Isso é uma confissão de Paulo, né? Vocês nem sabem disso, mas a gente estava pronto, não só para ensinar o evangelho a vocês, mas se precisasse morrer, a gente morreria por vocês. Isso é amor, meus irmãos, e era assim que Paulo diz que demonstrava o seu amor. Ele agia como uma mãe no meio deles, mostrando todo o seu amor, mas agia também como um pai no meio deles, mostrando todo o zelo por meio da instrução. Olha o que ele diz no versículo 11 e verso 12. Sabeis ainda, ele está somando aqui as informações, de que maneira, como um pai aos seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus que vos chamou para o seu reino e para a sua glória. Percebeu como ele mudou agora a comparação? Primeiro ele disse que nós éramos como quem? Como uma mãe. Como assim, Paulo? Que não espera receber, ela dá. Por isso a gente passou a fazer tendas, para não depender de vocês, mesmo sabendo que a gente tinha direito a isso. Não. Não só não depender de vocês, mas até ajudá-los na carência. Por isso que ele faz a comparação de uma mãe que dá e não recebe. Mas agora ele muda o foco e diz assim, não somente como uma mãe, mas também como um pai. Como assim? Instruindo vocês
instruindo vocês, um pai que exorta, como ele diz aí no texto, consola e admoesta, ensinando com as suas palavras como eles deveriam viver, segundo o texto, por modo digno de Deus. Nós ensinamos por meio das nossas palavras como vocês deviam se comportar de maneira que fossem dignos disso. Nós lutamos por isso, amamos como a mãe, ensinamos como um pai. Mas escute, não como um péssimo pai que apenas diz e aponta o caminho sem mostrar como se faz. Nós ensinamos vocês por meio das nossas palavras, mas ensinamos também por meio da nossa conduta. Olha o verso 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo está concluindo aqui a compreensão, dizendo assim: olha, bom ministro de Cristo não é simplesmente aquele que prega e ensina bem, mas é aquele que busca viver tudo aquilo que prega. Que coisa, não é? Por que isso é interessante? Permita-me abrir um parênteses aqui. Nesses anos de vivência, não apenas aqui na igreja local, mas na igreja de Cristo de uma forma geral, queridos, não é raro a gente escutar da igreja dizer assim: olha, queremos um pastor como esse, como ele prega bem, como ele tem uma boa desenvoltura no púlpito, não é? Eu me lembro de um exemplo do pastor Paul Walsh, não é? Ter visto isso em uma de suas declarações na internet. Ele disse que certa vez estava pregando em igreja nos Estados Unidos, ele tinha um ministério no Peru, se eu não estou enganado agora, e aí ele foi pregar nos Estados Unidos em um congresso, em uma determinada igreja, e depois de 3 dias de pregação ali, no final do congresso, a igreja se reuniu com ele, a igreja estava sem pastor nessa época, e se reuniu com ele, os líderes da igreja se reuniram com Paul Walsh, e disseram assim: nós queremos muito que o senhor se torne o nosso pastor. E ele olhou e disse: olha, vocês são loucos. Uau, que dureza, hein? Vocês são loucos, vocês não me conhecem, vocês conhecem um pregador, vocês não sabem como eu sou como marido, vocês não sabem como eu sou como pai, como vizinho, vocês não sabem como eu lido com o pecado, vocês não me conhecem. Paulo diz assim, ao contrário dele, Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses: vocês sabem que nós não apenas pregamos para vocês, vocês nos conhecem, vocês viram a nossa vida. E essa é uma marca de um ministério aprovado por Deus. Paulo amava a igreja e, por amor a Deus, tratava aqueles irmãos com o amor de uma mãe, com o cuidado de um pai. Essa era uma marca do seu ministério aprovado, que além de amar a igreja por amor a Deus, diz somente a verdade, agradando a Deus, e enfrenta os desafios confiando em Deus. Que o Senhor continue levantando ministros assim em sua igreja. Que o Senhor abençoe essa igreja para que ela possa contar sempre com ministros assim. E que o Senhor me conceda a graça de ser assim. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Que beleza, que texto bonito, que depoimento de um homem que quer ensinar a igreja também a escolher bem os seus ministros, aqueles que confiam em Deus nos momentos de crise, que não apelam para outra coisa senão ao Senhor, aqueles que não buscam agradar aos homens com suas palavras, mas a Deus, aqueles que de verdade amam a igreja do Senhor, por causa do amor que eles têm pelo Senhor da igreja. Vamos orar. Bendito Deus, que palavras, ó Deus, que instrução do Senhor. Como o Senhor nos ensina caminhos muitas vezes esquecidos por nós. Faz-nos, ó Deus, cada vez mais criteriosos na escolha daqueles que nos lideram como pastores. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, e referimos não apenas a essa igreja local, mas nós estamos nos referindo à tua igreja espalhada sobre a terra. Que o Senhor possa estar cada vez mais levantando homens dedicados ao Senhor, não apenas homens com capacidade de ensinar o teu povo, mas homens que amam o teu povo, que ensina por amor ao teu povo, por amar o Senhor, como reflexo disso também tem apreço pelas tuas ovelhas. Homens que nos momentos de crise, de dificuldade, de dúvidas,
dobram os seus joelhos diante de ti, suplicando o teu socorro, e não confiam apenas em suas estratégias, ó Deus, em suas capacidades. Homens que de verdade se interessam em suas preleções, em agradar o Senhor e não aos homens, por zelo às suas próprias vidas, olham para o Senhor no momento em que estão pregando e não para os homens. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor possa abençoar também essa igreja local, esse púlpito, ó Deus, onde nossas mãos estão postas. Rogamos ao Senhor que Ele seja sempre um lugar fiel à Tua palavra, usado por homens fiéis ao Senhor ao longo da história dessa igreja. E é claro, nós pedimos por nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com o Teu povo, que a cada dia o Senhor construa essa realidade na minha própria vida, se sou de fato um vocacionado do Senhor. Seja conosco, ó Deus. Faz-nos não apenas olhar para esses homens como lideranças inatingíveis, mas faz-nos olhar para a vida desses homens como um padrão para todos nós, para que o Senhor nos ensine a cada dia, nos momentos difíceis, a buscar socorro em Ti. Que o Senhor nos ensine a cada dia, que nos momentos em que somos chamados para falar a verdade, que seja a verdade que de fato falemos para Te agradar. Para que o Senhor nos ensine a cada dia a amar a Tua igreja, afinal de contas, é o Teu povo, é a Tua noiva, a menina dos Teus olhos. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo e que a Tua palavra possa ser implantada em nossos corações para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração. Amém.